versos que tem tudo a ver com o que acabamos de cantar. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, o Senhor é santo, o Senhor é o Deus poderoso e digno de toda honra e toda glória. E nós mais uma vez, diante da Tua palavra, pedimos ao Senhor que venha falar conosco nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos corações, para que sejamos edificados e o Teu nome seja glorificado no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de uma cantata linda dessa, no dia 30 de novembro, a gente já começa a ficar desesperado, né? A gente já começa, como cantamos aqui, vem porque está chegando o Natal. De fato, 2025 está indo embora. A gente sai pela cidade aí, já vê as luzinhas de Natal, então, apesar de ser um pré-Natal, né, pastor? Mas não estamos tão adiantados assim não, né? As coisas estão caminhando cada vez mais rápido. E eu tenho certeza, tirando essas criancinhas lindas aí que ainda não entendem nada da vida, qualquer um que eu perguntar aqui como é que está a vida vai falar que está uma correria. Todo mundo, é jargão, né? A gente podia até parar de falar isso já, porque a gente já sabe, mês de dezembro é corrido, né? Todo mundo, você vai falar com alguém, não, vamos sim, mas deixa janeiro que dezembro é corrido. A gente entra nessa correria maluca, começa os preparativos para a festa de família, para viagem, para férias, mesmo os que não vão tirar férias, o trabalho fica mais apertado, tem meta para bater, tem uma série de coisas. Isso é unanimidade. Natal, final de ano, é correria para todo mundo. Mas também, irmãos, o mês de dezembro é um mês de oportunidades. Por ser tão próximo o Natal do Ano Novo, uma semana de distância um do outro, né? Ele acaba coincidindo com esse momento do ano onde a gente começa a parar para fazer planos, para olhar para trás e ver o que deu certo, o que deu errado. A gente começa a refletir sobre muita coisa, a gente começa a projetar coisas para o próximo ano. Muitas vezes a gente até posterga algumas, né? Não fiz até agora, não é agora que eu vou fazer, deixa para o ano que vem. Mas é um tempo de oportunidades. É um tempo de reflexão. É um tempo, como cantamos aqui, e Deus sabe de todas as coisas, eu achei que aprove a Deus trazer essa reflexão para nós um pouco mais cedo, para que a gente possa caminhar o mês de dezembro nessa correria, lembrando que essa correria é a gente que cria, mas o que está por trás dessa data que se aproxima do Natal, é isso que cantamos aqui nessa noite, é essa história que foi narrada aqui nessa noite, é a promessa que nós acabamos de ler e cantamos também na nossa última canção, profetizada há quase 3.000 anos atrás,
700 anos antes de Cristo aproximadamente, pelo profeta Isaías. Eu tenho certeza, irmãos, que Isaías não tinha noção de como seriam os nossos dias. Mas os dias de Isaías também não eram dias fáceis. E mesmo em dias de luta, de aflição, Isaías anunciou, trouxe da parte de Deus uma mensagem de esperança. Uma mensagem que tinha como propósito trazer conforto a corações abatidos. A mensagem de que um menino iria nascer. Mas não era qualquer menino. Era um menino que tinha sobre os seus ombros todo o poder, toda a autoridade de um rei. Não de qualquer rei, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isaías, ele profetizou por volta ali dos anos 742 e 648 antes de Cristo. E o livro do profeta Isaías, meus irmãos, ele tem como principal tema o poder de Deus. O poder de Deus sobre a nação de Israel, o poder de Deus sobre as nações ímpias, o poder de Deus sobre o pecado do povo, o poder de Deus tanto para punir quanto para restaurar. Esse é um dos temas desse livro de Isaías. E um outro tema muito presente na mensagem de Isaías é santidade. O livro do profeta Isaías está o tempo inteiro fazendo contrastes entre o pecado das nações ímpias e a santidade de Deus, entre o pecado do próprio povo de Israel, que deveria ser o povo de Deus, mas tantas vezes se corrompia, e a santidade do próprio Deus. E esse texto aqui que lemos, esse pequeno trechinho, ele faz parte da primeira parte desse livro, que é dividido em 3 partes, que fala justamente sobre o tempo em que Judá, o reino do sul, onde ficava a capital Jerusalém, estava sofrendo constante ameaça de um império que estava em ascensão, que era a Síria. Homens maus, homens impiedosos, com seus exércitos que invadiam as cidades, destruíam, matavam, levavam os despojos embora e deixavam aquelas cidades que eles invadiam devastadas. E a mensagem de Isaías vem num contexto em que o povo de Israel, mais especificamente o rei Acás, que reinava sobre Israel, estava buscando alianças com outros povos, como os povos da Síria, para combater esses povos da Assíria que viria invadi-los. Eles estavam com medo. E no texto que nós lemos aqui, é uma conversa, vamos dizer assim, que Isaías leva, uma profecia, melhor dizendo, que Isaías leva até o rei Acás. Se você olhar lá nos capítulos 7 e 8, você vai ver Acás recebendo essa profecia, e num dado momento, o profeta fala com Acás assim: clama a Deus, pede a Deus para te mostrar. E Acás vai falar: não vou falar com Deus, eu não vou buscar Deus. E mais à frente, no capítulo 8, Isaías vai alertar: olha, vocês preferem buscar feiticeiros que revelem o futuro, vocês preferem buscar aliança com outros povos pagãos que não adoram a Deus, do que buscar a Deus. Por isso Deus vai trazer juízo sobre essa nação. Por isso Deus vai permitir que vocês caiam ao fio da espada da Assíria. Mas, ao mesmo tempo, há aqui no capítulo 9, uma promessa. Se você olhar lá no verso 1 do capítulo 9, é dito: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade.
Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Era uma promessa já apontando para o futuro. Era uma promessa já apontando para o fato de que mesmo Deus permitindo que aquele povo caísse nas mãos dos seus inimigos, e de fato Judá não caiu na mão dos assírios, ela cai na mão dos babilônios pouco depois, mas as terras de Naftali, de Zebulon, onde foi posteriormente aquela região ali da Galiléia nos dias de Jesus, lá nos dias de Isaías, era a região de Israel, de onde ficava Samaria, que era o reino do norte, e aquela terra sim foi devastada pelos assírios. Mas Deus aqui está dizendo que aquele lugar onde houve devastação, onde houve morte, onde houve destruição, daquele lugar vai brilhar a luz. Daquele lugar virá luz que resplandecerá sobre toda a terra. Lá no capítulo 7, aqui de Isaías mesmo, versículo 14, quando Isaías está chamando a atenção do rei, ele diz o seguinte: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Porque, como eu já disse, o rei não quis pedir um sinal para Deus, não quis buscar a Deus. Isaías falou assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco é o significado desse nome. Isaías então nos fala de um Salvador, de alguém que viria trazer redenção para um povo obstinado, para um povo pecador. Foi assim nos dias de Isaías, foi assim nos dias de Jesus, quando ele veio a essa terra. Jesus chegou a questionar: quando o Filho do Homem vier a essa terra, será que ele vai encontrar fé? Tamanha era a obstinação, o pecado do povo. E continua assim nos dias de hoje, meus irmãos. Mas a gente precisa abrir os nossos ouvidos para essa mensagem, para aquilo que foi anunciado 700 anos antes de Cristo e se cumpriu quando o Verbo se fez carne, e se cumpriu quando a Virgem concebeu e deu à luz um filho. Um menino nos nasceu. Percebam, irmãos, que Isaías aqui, ele usa o pronome pessoal. Ele não fala assim: um menino nasceu. Ele fala: um menino nos nasceu. Se a gente quiser traduzir num português mais moderno, poderia ser assim: um menino nasceu para nós, um filho foi dado para nós. E isso deve encher os nossos corações de alegria. O Filho de Deus, ele veio para nós, ele veio em nosso favor. Ele foi dado pensando em mim e em você, meu querido irmão. Um menino nos nasceu, um menino foi dado para nós. Ele veio para nos salvar do pecado, nos salvar da morte, nos salvar da ira de Deus, que é contra o pecado. Lá em Mateus 1, capítulo 1, versículo 21, o anjo diz para Maria: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo diz: e para guardardes
e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele veio para nos livrar do pecado, da morte e da ira de Deus. Ele é aquele que João afirma, lá no capítulo 3, versículo 16 do seu Evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a mim e a você de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse menino, ele tem os atributos que não são de qualquer pessoa, não são de qualquer criança, mas são atributos de fato de um Deus. Esse menino, o primeiro aspecto que aparece sobre ele aqui é que o governo está sobre os seus ombros. Ele carrega sobre si o governo do universo, não apenas da Terra, o governo de todo o universo. Não é um governo distante, mas é um governo próprio, porque ele carrega o governo da minha e da sua vida. Ele é o governador supremo. Ele governa sobre tudo e todos. Ele é naturalmente poderoso. Ele já nasce munido desse poder, dessa autoridade de governar. Não é à toa, meus irmãos, que os judeus tinham dificuldade, ou tiveram dificuldade, de reconhecer aquele homem que veio lá da Galiléia dos gentios como o Cristo. Porque o judeu olhava para esse texto de Isaías e via um menino que já nasceu com governo sobre os seus ombros. Aí eles olhavam para Jesus e viam o quê? O filho do carpinteiro. O judeu zeloso da lei falava assim: não é Jesus, não é o meu Messias. Esse Jesus, o governo está sobre o ombro dele, cadê? Ele carrega madeira, carrega ferramenta. Por isso que os judeus não tiveram condições de aceitar que Jesus Cristo era de fato o Messias. Eles não entendiam que esse governo estava muito além do que eles podiam enxergar. E o próprio Jesus respondeu para eles. Lá em João 18, versículo 36, Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Jesus disse para eles assim: se o meu reino fosse desse mundo, meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O poder, a autoridade, o domínio que Jesus carrega, por mais que seja de todo o universo, mas naquele momento ele veio, como o próprio Isaías vai profetizar lá no capítulo 53, como um servo sofredor. Ele era o rei, mas ele se revelou como um servo. Por quê? O texto aqui diz: porque ele foi entregue a nós por nosso favor. Ele é o rei, mas ele veio para nos servir naquele primeiro momento. Os judeus não entendiam isso, e os homens continuam não entendendo isso. Nós não entendemos isso se não for dado a nós pelo Espírito de Deus. Somente iluminados pelo Espírito de Deus podemos entender. E o texto segue dizendo que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São atributos que vão muito além de um menino e muito além de um rei. São atributos de um Deus.
Porque sim, Ele é Deus. Nomes do Antigo Testamento, creio eu que os irmãos, a maioria aqui sabe disso, eles eram muito mais do que uma simples identidade. Eles estavam muito atrelados à própria personalidade, indicavam quem a pessoa era. E aqui são apresentados atributos, como se fossem nomes desse menino. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro, meus irmãos. As suas palavras são fonte de vida. O melhor conselho que nós podemos encontrar nesse mundo não está na sabedoria dos sábios, não está na inteligência artificial. Hoje em dia está na moda, né? A gente busca conselhos agora ali no teclado, no celular. Mas o maravilhoso conselheiro não é o ChatGPT, não é o sábio, é Jesus. A sua palavra é o nosso maior, é o nosso melhor conselho. Por ela nós nos guiamos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Deus forte. Ele é onipotente. Ele é, como nós lemos lá no Evangelho de João, nós vimos a glória de Deus na pessoa de Cristo. Se Deus é poderoso, Cristo é a manifestação do poder de Deus. Ele é aquele que tem poder para fazer o possível e o impossível. Ele é um Deus poderoso. Ele é o Pai da eternidade. Essa expressão aqui, ela é linda. Esse nome atribuído ao menino. Pensa comigo. O menino que está nascendo ali, profetizado por Isaías. Mas na verdade ele é chamado de Pai. Ele foi dado a nós como um filho, mas Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai de todos aqueles que vão habitar com Ele no céu para todo sempre. Pai da eternidade. Isso está diretamente relacionado, está ligando diretamente esse menino a Deus. Deus é o Deus eterno, sem princípio e sem fim. Esse menino está totalmente, intrinsecamente interligado a Deus, porque Ele é Deus. Isso aqui já é uma revelação da unidade do Pai com o Filho. Assim como se a gente olhar para aquele primeiro nome, Maravilhoso Conselheiro, também é uma expressão da unidade de Jesus com o Espírito. E aqui, se a gente quiser fazer uma teologia mais abrangente, esse texto está mostrando de alguma forma que esse menino tem total ligação com a Trindade, porque o Espírito Santo nos é apresentado como o nosso conselheiro. E Deus é o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo estão contidos aqui. E por último, Ele é o príncipe da paz. Por quê? Porque Ele veio reconciliar o homem com Deus. Ele veio trazer a paz entre os homens e Deus. Ele veio resolver o problema que nos afastava de Deus. E nós sabemos muito bem que o que nos afasta de Deus é o pecado. Por isso Ele se entregou pelos nossos pecados. É o que o verso 7 diz, meus irmãos: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Ele veio trazer paz. A paz que Ele veio trazer não é apenas a ausência de guerras, a ausência de conflitos.
mas é aquela paz que Paulo vai nos dizer que excede todo entendimento. É aquela paz que a gente consegue passar no meio da tribulação, sem se desesperar, sem desanimar, sem se deixar abater. Por quê? Porque nós sabemos que as coisas dessa vida são passageiras. Nós sabemos que por meio de Jesus Cristo, a coisa mais importante dessa vida, que é a paz com Deus, que é a nossa salvação, nós temos em Cristo Jesus. E isso tem que encher o nosso coração de paz. Ele é o príncipe da paz. Eu concluo, meus irmãos. Natal, a palavrinha, Natal, está diretamente ligada a nascimento. Um menino nasceu. O nosso Natal é o nascimento de um menino chamado Jesus. Um menino que na verdade é o próprio Deus. Cristo nos chama, meus irmãos, como eu disse lá no início dessa mensagem, para no meio dessa correria, nós vivermos o Natal. Fala-se muito do espírito do Natal, O mundo trata assim. Se você quiser dizer que o espírito do Natal é Jesus, eu vou concordar com você. Agora, esse negócio de espírito do Natal não tem. Não ensine isso para os seus filhos. Não deixe seus filhos se alimentarem dessas baboseiras. Papai Noel e rena para cá. Não deixa, pode até ser um enfeite, tá? Ensina para o seu filho que é um enfeite. São símbolos que não traduzem a verdadeira mensagem, o verdadeiro significado do Natal. A gente precisa ter o nosso coração encharcado dessa verdade. Um menino nasceu para nós. Um menino foi dado por nós. A gente precisa viver isso. Meus irmãos, vamos desfrutar do poder e da autoridade desse Deus. Às vezes a gente quer lutar contra Deus, quer questionar Deus, quer colocar Deus contra a parede, quer exigir coisas de Deus. Não, vamos desfrutar da autoridade de Deus. Aquele que foi dado por você é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Vamos nos deleitar, meus irmãos, nos seus maravilhosos conselhos. Busque conselho na palavra do Senhor. Está difícil? Às vezes é difícil mesmo. Jesus falou que a gente teria aflição, mas Ele também diz para a gente ter bom ânimo. E a gente busca ânimo onde? É na palavra de Deus. Ou pelo menos no conselho de alguém que está cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito de Deus. Não sai buscando conselho à torta e à direita. Vamos descansar, meus irmãos, nas mãos desse Deus forte, desse Deus poderoso. A gente vê esses artistas, quando passa assim, naquelas cenas de TV, cercado de segurança, Eles contratam um monte de gente magrela, raquítico, Porque esse cara tudo assim, mirradinho, como segurança. Geralmente eles estão cercados pelos brucutu, Que esse cara não aguenta nem fechar o braço direito. Poder traz segurança. Vamos nos sentir seguros, porque sabemos que o nosso Deus é o Deus forte. O Senhor Jesus, esse menino que foi dado por nós, é o Deus forte e poderoso. Aquele que luta por nós quando não temos mais forças. Vamos nos alegrar, meus irmãos, com a sua paternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o nosso Pai para todo o sempre. Nós vamos desfrutar
dessa alegria de sermos filhos de Deus, porque por meio de Cristo, Ele nos deu o poder, ou o poder de Deus foi operado em nós para nos fazer filhos de Deus. Vamos desfrutar isso, vamos viver isso. Paternidade de Deus. Vamos gozar a paz que excede todo entendimento e que nos é dada pelo príncipe da paz. O mundo está cheio de guerras, cheio de conflitos. Vai pipocando, uma guerra aqui, um conflito ali, uma confusão ali, é um que ataca o outro. E às vezes dentro da nossa casa também tem uma confusão, tem guerra de cá, é um brigando com o outro, é do trabalho, Vamos descansar no Senhor. Vamos entender que Ele é o príncipe da paz. Nele nós podemos ter paz. É por isso que a Bíblia manda a gente buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meus irmãos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos viver isso, vamos viver o Natal, vamos viver Jesus. Que as letras dessa cantata possam encher nosso coração, do texto que foi narrado aqui, que todas as vezes que você ouvir outras cantatas, filmes de Natal, que você possa olhar para essa história verídica, para esse fato. Um menino nasceu, o Verbo se fez carne, foi por nós, foi por mim e por você, foi por todos aqueles que creem no nome santo de Jesus. E você que está aqui hoje, talvez desanimado, aí quando chega essa época de correria, você fica mais desanimado ainda, né? Eu já ouvi tantas pessoas falarem, eu detesto o Natal, é só correria, é só gastar dinheiro, é só as festas chatas e briga de família. É porque você não está vivendo o Natal de verdade. Você está vivendo essa coisa aí que o mundo vende. Você está usando esse nome que o mundo usurpou para si e transformou numa festa comercial. Dá uma virada aí de 180 graus, muda o rumo da sua vida e olhe para o verdadeiro Natal. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Eu convido você a ficar de pé. Você está sentado aí já há um tempão, estica as pernas aí um pouquinho, curva sua cabeça e vamos pedir a Deus para que esse mês que começa amanhã, o mês de dezembro, seja para nós um mês de fato onde nós olhamos para Cristo, onde nós celebramos o nascimento do Rei Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu favor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado pelo nascimento do teu Filho Jesus. Obrigado pelo ministério registrado aqui na tua palavra, nos evangelhos, que nos revelou o teu poder na pessoa de Cristo. Obrigado pela entrega dele na cruz, pela sua morte e ressurreição, que consumou a obra do Senhor. Aquele que nasceu é o mesmo que morreu, que foi entregue à sepultura, mas é também aquele que venceu a morte e que está hoje entronizado, e que está hoje pleno de todos esses atributos que nós lemos aqui hoje. Todos eles, o governo, o poder, a majestade, a honra, a glória, estão sobre o Senhor Jesus hoje. Ele reina hoje, e nós clamamos, Senhor, que esse Jesus possa reinar nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor Jesus possa reinar na vida de cada um desses que aqui me ouvem. Amém. Que esse mesmo Jesus possa reinar não nas vidas deles apenas, mas nas suas casas, nos seus lares. Que
nós possamos viver um mês não de correria desenfreada, mas que possamos viver um mês cheio da presença daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E que possamos descansar no Senhor. Nos ajuda, Pai, a depositar as nossas cargas, os nossos fardos, as nossas dificuldades nas Tuas mãos. Nos ajuda a vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Vida essa que nos é dada por meio do Teu Filho, aquele que se deu por nós. É no nome santo e poderoso desse menino rei, Jesus, que nós oramos essa noite. Amém. E amém. Recebam a bênção, meus irmãos, do amor, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um, não só hoje, mas todos os dias, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.